Ruas arborizadas, calçadas padronizadas e com acessibilidade. Essa é a proposta do programa Cidade Caminhável, uma iniciativa da Prefeitura de Balneário Camboriú que deve ser implantada em toda a cidade. O BC Comunidade de hoje te conta todos os detalhes. Não perca! A mobilidade urbana e a qualidade de vida precisam andar juntas. As pessoas perdem muito tempo e destinam fatia considerável de sua renda para o deslocamento diário. O deslocamento na cidade é um ponto-chave em prol de uma rotina mais sustentável e com qualidade de vida. E foi considerando tudo isso que a Prefeitura de Balneário Camboriú elaborou o projeto Cidade Caminhável. A iniciativa é embasada em um novo método que começou a ser estudado na Europa há pouco tempo. Todo o projeto foi feito pensando na caminhabilidade dentro do município e foi desenvolvido por funcionários efetivos da Prefeitura. Encontramos uma metodologia relativamente recente, que é o walkability, ou caminhabilidade. Ela começou a surgir a partir de 2006, a ser discutida a partir de 2006, na conferência Walk 21, em Melbourne, né? E a partir daí, a comunidade europeia também, através de 25 países, começaram a estudar esse assunto, né? Este professor de arquitetura e urbanismo explica que incentivar as pessoas a caminhar pode impactar em diversas áreas, inclusive na economia. Retomar a cidade caminhável, né, por assim dizer, é muito interessante. Inclusive, tem estudos que demonstram, até na saúde pública, isso tem implicações. Porque bairros, né, arborizados, com condições agradáveis de se caminhar, as pessoas, portanto, caminham mais e isso tem influência direta, que elas adoecem menos. Então, eu tenho menos gastos, inclusive na saúde, com medicamentos. O projeto envolve diversas etapas, estando elas divididas em curto, médio e longo prazo. Todas as alterações seguem os princípios de 3 critérios: a atratividade, o conforto e a segurança. Esses critérios são mensurados em loco, rua a rua, eles são pontuados de acordo com uma pontuação também que faz parte da metodologia, né? E a partir daí a gente começa a propor soluções de curto, de médio e de longo prazo. As mudanças que serão feitas devem atender às demandas dos moradores, em especial das pessoas com mobilidade reduzida. Este é o caso, por exemplo, das solicitações recebidas pelo presidente do Conselho Municipal do Idoso. A gente tem recebido algumas solicitações a respeito de calçadas, algumas inclinações que para o idoso ou cadeirantes fica muito difícil a mobilidade urbana, e a gente recebeu do Disque 100 uma reclamação de transporte urbano para chegar até o núcleo do apoio ao idoso, lá no bairro dos municípios. Jevelyn é cadeirante e mora em Balneário Camboriú. Ela encontra diariamente desafios pelas ruas da cidade. Desafios estes que poderiam ser evitados. A realidade das calçadas, né, que muitas vezes as calçadas não estão dentro das normas de acessibilidade. A gente tem a NBR 9050, que ela dita algumas normatizações para serem obedecidas, né, por parte de quem vai executar uma obra, e não é isso que a gente vê na realidade. Então, principalmente no rebaixamento de calçadas, às vezes elas terminam na frente de bueiros, calçadas inclinadas. Para o arquiteto responsável, uma cidade caminhável é também uma cidade inclusiva. A ideia do Cidade Caminhável é você fazer uma cidade inclusiva, né? Tentar resolver esses problemas e dar condições para que todos usufruem do espaço público, né? Então, a pessoa com necessidades especiais, a pessoa da melhor idade, a criança, a mãe com o carrinho de bebê, que às vezes ela não consegue levar a criança no passeio, então ela tem que andar pela rua também, gerando uma insegurança enorme.
Mas às vezes, o inseguro está exatamente no local que deveria ser a melhor escolha. É inseguro. Às vezes é mais inseguro andar na calçada do que andar na própria rua, porque a rua ela tem uma continuidade, já as calçadas não. E como uma cidade inclusiva, o que se espera é que se acabe com as barreiras da acessibilidade. A principal barreira hoje, enquanto eu cadeirante, é as guias rebaixadas. Então, a maioria dos espaços hoje em Balneário, se tem guias, porém não está no rebaixamento correto. Então, não adianta se ter algo que é para propiciar a acessibilidade se está com uma angulação um pouco maior, tem algo que possa impossibilitar o acesso. Principalmente no manejo da própria cadeira de rodas, né? Porque às vezes a gente depende de uma força um pouco maior para poder estar subindo uma guia. Luciano acredita que todas essas mudanças precisam ser apresentadas aos poucos para a sociedade, mas ele afirma que as pessoas já estão mais conscientes. As pessoas estão se conscientizando cada vez mais e vendo que é melhor caminhar, que é mais gostoso caminhar, né? Então tem toda uma outra lógica, né, do que está acontecendo no mundo que está levando a essa conscientização. E para Jevelin, essa conscientização deve ser ampliada, inclusive para chamar a atenção para atitudes que podem prejudicar a mobilidade do próximo. Alguns obstáculos, a gente fala de tipo de barreiras, né? A gente tem as arquitetônicas, que é aquilo que depende de adaptações, no caso, como eu citei, uma guia que depende de uma inclinação correta e algumas coisas, e tem as atitudinais, né? Porque parte da pessoa ver que ela está criando um obstáculo para outra pessoa na questão da mobilidade e da acessibilidade. E para que todas as mudanças possam ser feitas gradativamente, a Secretaria de Planejamento já começou a padronizar as obras que estão em processo de aprovação na Prefeitura. Nós já estamos trabalhando mais sintonizados no sentido de as novas edificações hoje para serem aprovadas, o setor de aprovação de projetos já exige um projeto específico de calçadas adaptadas. A parte de liberação de consultas de viabilidade, nós já encaminhamos os croquis, na própria consulta de viabilidade de construção, já os croquis de como deve ser feito o passeio público, com a declividade correta, com as rampas de acessibilidade. O BC Comunidade vai para um rápido intervalo e já volta com mais informações. Não saia daí! No quadro É Seu Direito, vamos falar sobre bullying empresarial, o assédio moral. Você sabe quais são as ações quando acontecem? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não é qualquer ação. As ações praticadas devem ser executadas por supervisores, diretores e chefes. Aí as ações precisam também ser reiteradas, não é qualquer ação, mas você deve prestar atenção, porque às vezes acontece com você e com alguém que você conheça dentro do seu grupo de trabalho. Então fique ligado, preste atenção naquelas ações quando você é colocado numa sala totalmente separado do grupo, quando você é contratado para cumprir metas estratosféricas, quando você é contratado para fazer aquelas metas e aquelas metas não são possíveis. Preste atenção, às vezes o número de vendas, às vezes o que acontece dentro do grupo, você é deixado de lado quando o seu chefe liga fora de horário, liga no seu celular, no seu telefone particular, na sua casa, para cobrar relatórios que deveriam ser feitos durante o horário de trabalho. Então essas ações precisam ser cuidadosamente, reiteradamente efetivadas para poder caracterizar o bullying empresarial. Agora, se você é o chefe, você também pode evitar essa situação. Pode escutar a sua equipe, pode dar atenção, fazer reuniões periódicas, fazer com que os seus empregados e as pessoas que são os seus funcionários possam esclarecer quando tenham dúvidas durante o horário de trabalho. Agora, se em algum momento isso acontece, você deve procurar ajuda. E nós temos aqui, sim, a Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho que poderá lhe auxiliar.
Bullying empresarial é crime, assédio moral é crime. Não fique calado. É seu direito. A Praça do Pescador fica no bairro da Barra, em Balneário Camboriú. E foi totalmente revitalizada. E é um dos locais mais visitados por moradores e pessoas que passam pelo bairro. O local é tranquilo, ideal para um bate-papo ou apenas para reencontrar os amigos. A Praça do Pescador leva este nome porque é aqui, no bairro da Barra, que a atividade passa de geração em geração. Já ao lado da praça foi instalado um playground, garantindo assim momentos de lazer e diversão para a criançada. Olá, a dica de hoje é sobre água viva. Atenção, se você sofrer algum acidente com água viva, procure os nossos guarda-vidas. Eles irão proporcionar o atendimento com segurança e responsabilidade que você merece. Qualquer emergência, conte com a gente, 193. Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno, ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias. Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. Economize! Esta é a escultura de João Goulart, ou de Jango, como era conhecido o ex-presidente da República que governou o Brasil no período da ditadura militar. A obra, localizada no calçadão da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, foi esculpida por Jorge Schroeder. Inaugurada no dia 6 de dezembro de 2007, data que marcou o aniversário de 31 anos da morte de João Goulart. Foram 6 meses para concluir a obra em bronze. Além das peças, o artista também construiu o banco especial. Mas porque foi feita uma escultura em homenagem a João Goulart, é que o ex-presidente construiu uma casa na Avenida Atlântica, onde atualmente funciona um dos restaurantes da cidade. O pai da pobreza, como também era chamado, pela realização de suas obras sociais, visitava com frequência Balneário Camboriú, fazendo com que a cidade fosse conhecida como Praia Presidencial, o que chamou a atenção de muitas pessoas, promovendo inúmeros investimentos na cidade.
Cresce Comunidade está de volta e no programa de hoje te conta todos os detalhes sobre o projeto Cidade Caminhável. O Cidade Caminhável é um projeto da Prefeitura de Balneário Camboriú. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e incentivar a caminhabilidade. As mudanças serão realizadas aos poucos, atuando gradativamente em perímetros pré-definidos. Você definiu o perímetro, você analisa rua a rua e você começa a trabalhar a questão das intervenções, né, que vão ter que ser efetuadas no ambiente urbano. Desde uma árvore, por exemplo, que está ocupando um espaço público, totalmente o passeio público, aí você vai ter que fazer uma intervenção naquela região para solucionar o problema da caminhabilidade. Esta calçada é um belo exemplo e deve ser seguido. Já esta aqui nem deveria mais existir. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de um conjunto, né? Então não é somente para quem tem alguma deficiência física, um cadeirante, mas serve também para pessoas que têm mobilidade reduzida, deficientes visuais. Então a gente tem um grande problema hoje na cidade, que é a falta de uma padronização das calçadas, onde acaba tendo as barreiras arquitetônicas para nós. Essas pequenas mudanças irão beneficiar a todos, em especial os idosos, já que atualmente acredita-se que cerca de 30 mil pessoas da terceira idade já vivem no município. É uma população muito expressiva, né? 30 mil idosos aproximadamente. Então é de grande importância que o município olhe para eles e as nossas parcerias têm mostrado que eles estão abertos a isso. A gente recebeu secretários já no Conselho falando sobre o assunto, a gente já recebeu autoridades de segurança no Conselho falando sobre as estatísticas para a pessoa idosa. Pensando nesse público, Luciano tem uma ideia que pode contribuir, e muito, com o projeto. Tem outras questões que eu acho que também devem ser levadas em consideração, né? E que por vezes as normas não sugerem, mas é que eu tenho que ter espaços de estares intermediários. Por exemplo, uma criança ou um idoso, depois de 300, 400 metros, é ofegante, não consegue, uma questão fisiológica, não consegue caminhar. Então, eu tenho que ter pequenos espaços de estares. Então, oportunamente, esses espaços de estares podem ser parques de vizinhança. E com todas essas mudanças, algumas vagas de estacionamento deixarão de existir. Mas o arquiteto responsável pela execução não acredita que isso irá impactar no trânsito do município, já que a intenção é que os moradores passem a deixar por mais tempo os carros na garagem. Que você crie uma cidade tão agradável, né, que desestimule a pessoa de só usar o automóvel para se deslocar e que ela seja estimulada a andar a pé, né? É uma nova cultura, uma cultura do caminhar com qualidade. Ele quer fazer com que a pessoa ela se sinta estimulada a caminhar, né? Então, nós temos que trabalhar também a questão do estacionamento pago, que também é outro item que a metodologia prevê. E para quem todos os dias precisa sair da calçada para se arriscar nas vias públicas e ciclovias do município, muito se espera desse projeto. A gente espera muita coisa, até a questão assim, cidade caminhável, a gente tem que entender que é proporcionar acessibilidade para todos. Então não é falar de acessibilidade, está falando para o cadeirante, para o deficiente visual, a gente está falando de uma forma mais abrangente, então é pessoas como um todo. Então a acessibilidade ela tem que estar contemplando a pessoa com deficiência física, visual, a pessoa com mobilidade reduzida. Então a gente espera muito que um projeto desse se torne um marco na cidade. E as primeiras ruas que serão modificadas são as da região central da cidade. Nós avaliamos o primeiro perímetro, que são 18 ruas na área central da cidade, ali nas proximidades da Igreja Matriz, entre a Terceira Avenida, Avenida Brasil, Rua 1500 e Rua 902, em torno de 175 mil metros quadrados ali de área avaliado, 18 ruas, em torno de 10 mil metros quadrados de passeios públicos. Estamos indo para o segundo perímetro, com mais 125 mil metros quadrados de área avaliada,
entre a 902, Terceira e a Avenida Central. Para este arquiteto, essa novidade para o município já era esperada. Eu acho que é uma necessidade premente, é uma questão mesmo de sobrevivência, não tem como escapar de uma situação como essa, né? Os cuidados, tecnicamente, tem recomendações da NBR 9050, que é todo aquele receituário, né, de guias rebaixadas, né, colocar as... Enfim, tecnicamente isso resolve. E para garantir que o projeto atenda a todos, é importante que a comunidade também participe. A gente gostaria de que a comunidade participasse junto com o setor público, a Prefeitura Municipal, neste projeto que a gente entende que ele é importante para toda a sociedade, né? É um projeto que tem que unir o poder público e a iniciativa privada, a comunidade como um todo, para melhorar a nossa cidade, deixar ela em condições de receber bem o turista e, acima de tudo, que ela seja boa para todos nós. Esse é o projeto Cidade Caminhável. O BC Comunidade de hoje encerra por aqui. Eu desejo uma ótima noite para você e até a próxima!